justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olá, amantes da justiça de Deus, pessoas que têm fé, que aguardam para a solução de todos os seus problemas, que a gente tem que atravessar muitas vezes por aflições, muitas vezes por desertos, por provações, mas que a gente tem essa esperança, né? Então, os amantes da justiça de Deus, eles esperam, eles têm fé nessa palavra. O Cristo falou para... Então a gente tem que produzir alguma coisa, porque o próprio Cristo, o Evangelho fala que nós seremos julgados, porque todos têm problemas para resolver, têm problemas com Deus, para resolver diretamente com Deus, com o Criador. Esse Criador que não nos deixa faltar nada, que está sempre batendo a porta, trazendo a sua palavra para nos alimentar a cada dia, para nos fazer viver um dia de cada vez ao seu lado, no seu caminho, no caminho estreito, né, orientando qual é a sua vontade, nos mostrando qual é, o que lhe agrada e o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que procurar junto dessa palavra as formas de agradar a esse Deus que está todo o tempo do nosso lado ali, querendo trazer a vida com abundância para todos nós. Então esse Deus é todo bondoso, esse Deus, ele tem nos livrado a cada dia, tem nos livrado de muitas coisas e nos feito chegar até aqui. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, diante de muitas coisas que aconteceram, de pandemias, de doenças, de muitas coisas, e Deus tem nos livrado, e muitas vezes ocorrem milagres que a gente não reconhece como um milagre, porque a gente não sabe, né? Mas Deus está a todo momento nos livrando de muitas coisas, de acidentes, de muitas coisas, e nos conduzindo, né, através dos acontecimentos, nos conduzindo para os melhores resultados, para o resultado final que Ele tem para cada um de nós. Mas muitas pessoas vivem reclamando, muitas pessoas reclamam de muitas coisas, reclamam que está ruim, reclama que está calor, reclama que está difícil, que está passando por dificuldade, reclama de muitas coisas. Reclama porque eu procuro fazer tudo certo, mas eu vivo no sofrimento, eu vivo com dificuldade, porque eu vivo desempregado, porque eu vivo sofrendo, passando por isso, por essa provação. Muitas pessoas não entendem, mas Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, não é preciso você entender a razão das coisas, a razão da permissão, porque Deus permite todas essas coisas acontecer. Porque Ele permite, porque Ele sabe que passando por essas provações, às vezes, por esse deserto, por esse sofrimento, você está passando pelo fogo e você está melhorando a cada dia. E Ele sabe até onde você suporta. Então Deus permite que aconteça muitas coisas, como Ele permitiu com o servo Jó. Jó era uma pessoa, era um servo fiel, e Deus gosta desse tipo de pessoas, né? As pessoas que não reclamam, um servo que fala que foi Deus que deu, Deus que pode tirar, né, se Ele quiser. Então, Deus disse que não existia ninguém igual a Jó, nem um servo fiel, agradável, que desvia do mal. Então, muitas vezes eu creio que Jó, ele não entendia o que estava acontecendo ali, mas ele tinha fé naquele Deus e ele dizia, Deus entende e deve saber o que está fazendo, então eu deixo com ele, ele pode recuperar todas as coisas. A mãe de Jesus também, Maria de Nazaré, ela não entendia o que estava acontecendo, mas ela era serva e ela seguia esse Deus. Ela tinha o princípio da sabedoria, que era a obediência a Deus, e ela entendeu que ela se tornou serva do Senhor. E ela aceitou, né, com seu livre-arbítrio, aceitou a obra do Senhor em sua vida. E quando Cristo veio, ele falou que para os seus discípulos, para os apóstolos, o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Quem mais serve é quem mais é o maior, porque os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Pois nessa época que Jesus veio, existia muitas pessoas querendo ser poderoso, querendo com soberba, pessoas, muitas vezes, os escribas, os fariseus, que falavam da palavra, que sabia de tudo, de todas as coisas, mais do que os outros. Muitas vezes eles sabiam o que fazer para agradar a Deus, mas eles não faziam, apenas falava para os outros. Então,
não adiantava de nada, Jesus falou. Por isso os discípulos pensaram em discutir, em comentar sobre esse assunto. Talvez quem substituiria ali Jesus, achando que se Jesus saísse, iria ficar um ali para tomar o seu lugar, para ficar ali. Aí comentaram sobre isso, quem seria o maior entre eles. Pois até mesmo todas as construções, as coisas de Deus é assim, é construído em hierarquia. Existe um Deus que é mais poderoso, abaixo de Deus ali existe o Filho, existe uma hierarquia, né, na história do Criador. Quando Jesus iria realizar um milagre, ele orava e pedia, entrava em sintonia ali, ele estava sempre em sintonia ali orando, então ele pedia a permissão para Deus, pedia para que ocorresse aquele milagre. Ele orava, então existe ali um alinhamento com Deus que a gente tem que ter para poder realizar, para poder Deus realizar o milagre, é Deus quem realiza. E aí, como era a época dos imperadores, de grandes reis, de impérios, então essas pessoas, elas discutiam quem de nós será o maior, né? E às vezes existem pessoas com soberbas que acham que não precisa dos outros, existem pessoas egoístas que acham que tudo vai ser para ele, o melhor lugar é para ele, o melhor trono, a melhor cadeira. Então, existia um certo pensamento nesse sentido com os apóstolos. Daí foi que Cristo falou, né? O maior no reino dos céus é aquele que mais serve, né? O mais talvez o mais pequenino, mas que serve, né, para o reino dos céus. Então, muitas vezes a gente não precisa entender para servir a Deus, né? A gente tem apenas que servir. Se Deus permite a gente ter o conhecimento apenas daquela parte, é porque Ele sabe que com aquilo que Ele nos permitiu, dá para a gente viver e servir a Ele, e a gente precisa apenas daquelas informações que vêm na palavra de Deus, que é o alimento, que vem aos poucos, que vem como o pão nosso de cada dia, que a gente tem que se alimentar todo dia, e Deus não deixa baixar um download, né, em nós, toda a teologia, porque só Deus é dotado de toda a teologia. Então, o maior teólogo que veio à Terra foi Jesus Cristo, mas ele foi também o maior servo, né, para o plano de Deus. E aqueles fariseus e os escribas da época, eles se achavam que era dono ali da verdade, porque eles mantêm ali o monopólio das informações, achando que a palavra de Deus é algo que tem controle ali, né, na mão das pessoas, na mente das pessoas. Jesus falou que era inútil, né, todo aquele conhecimento. Então não precisa de tanta teologia, precisa apenas do princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. É a gente desejar, buscar, querer adorar esse Deus, querer fazer as coisas que Ele requer de nós, desejar que o seu plano dê certo, desejar que o reino dos céus venha sobre nós e que tudo seja realizado, né, para a restauração da humanidade, que é a obra idealizada por Deus, que é a obra criada por Deus desde o princípio, né, que é a obra original, o propósito original de Deus, que é tornar um paraíso na terra aqui com humanos perfeitos. E aí o próprio Filho de Deus, que é Deus e homem, que sempre será, ele era Deus e se tornou homem, para que assim a gente, como homem, se torne também Deus. Ele que foi uma promessa dada a Abraão para aquelas pessoas que era descendente de Abraão, porque Abraão foi tão servo de Deus e Deus prometeu a sua descendência, né, um rei para governar. E aí, quando ele veio, muitas daquelas pessoas que eram descendentes dele não aceitaram. Então Deus estendeu a todas as outras pessoas. E aí Cristo falou: eu vim para que todos tenham vida. Todos, não só os descendentes de Abraão. Certa vez alguém falou: eu sou da descendência de Abraão, portanto, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Mas a palavra de Deus respondeu para ele que até dessas pedras Deus é capaz de suscitar filhos para Abraão. Então, o que importa é o coração, é a obra, é a fé, é o temor a Deus, e não ser dessa descendência, não, porque esses descendentes nem mesmo aceitaram. Porque desde o início da humanidade as pessoas tinham curiosidade de buscar um Deus, de buscar um Criador,
um projetista, alguém ali que lhe fosse soberano, que lhe fosse superior, e que trouxesse as suas respostas, né? O instinto humano ali de querer saber como funciona, de olhar para o alto e ver as luzes e ter as dúvidas e ter as suas perguntas e querer saber de onde vieram, para onde vão. Isso sempre existiu com os humanos e, e isso existiu nas primeiras civilizações porque no início, quando Deus criou o homem, ele trazia suas instruções direto para o primeiro casal, mas depois esse casal se afastou de Deus e perdeu essas instruções por um bom tempo. Depois, quando Deus viu que Abraão era um bom servo, ele começou a novamente pensar em cuidar da humanidade. E viu que queria restaurar, né? Viu que tudo que era bom, né, e perfeito, criado no seu tempo, que depois já não era tão bom quando desobedeceu a Deus, quando foi expulso do jardim, mas que agora existia alguns servos, existia algumas pessoas que eram capazes de ter fé, né, nesse plano de Deus, que é através da da redenção através da entrega total do seu Filho Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus diz que todo aquele que crê, né, nesse Deus, nesse plano, ainda que morra, viverá. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará entre as trevas. Esse é o Jesus Cristo que veio para realizar esse plano do Criador e deixou tudo consumado, então já está tudo predestinado, tudo que vai acontecer, e todas as pessoas já têm um resultado final, né, preparado por Deus. Deus dá as instruções e ele dá também o livre-arbítrio. Então ele escolhe as pessoas, mas ele deixa a pessoa com livre-arbítrio. Ele escolhe, mas se aquela pessoa simplesmente não quiser aceitar aquela escolha de Deus, ele pode fazer o que bem quer, né, da sua vida, como foi o caso do Judas. Mas aquele que, como Maria de Nazaré, que como Saulo, que aceitou, né, que perseguia Jesus, que servia ao inimigo de Deus através da influência do inimigo de Deus, mas que depois entendeu e teve fé em Deus, teve fé nesse plano, que ficou cego para tudo aquilo que ele fazia, para aquele trabalho, para aquela perseguição, e começou a seguir a Deus. Se a gente for fiel como Abraão, se a gente procurar ter o princípio da sabedoria, que é a obediência a Deus, que é o temor a Deus, que é acreditar que esse Deus é capaz de ajudar, esse Deus invisível é capaz de curar tudo, todas as dores. A palavra de Deus diz que basta a gente ter fé nesse plano, nesse propósito, e que esse propósito, esse plano de Deus é quem vai curar a terra, quem vai curar todas as pessoas e resolver todos os problemas dos humanos. Quem tiver fé nesse plano, no reino dos céus, e mesmo que muitas vezes tiver que perder a sua vida, né, por amor do nome dele, ele falou: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor de meu nome, Deus dará no dia do julgamento. Deus está lá para olhar por ele, para, para observar o que ele fez, né, as suas obras, a sua fé. Deus conhece todos os corações. E aí, muitas vezes, para ter essa ostentação, para ser poderoso como muitos querem até hoje, eles têm que, às vezes, pisar nos outros, ele tem que, às vezes, ter uma vida boa em detrimento do sofrimento dos outros. E isso não agrada a Deus. Mas se você aceitar, se você entender que você está perdendo a chance de ter uma vida boa, muitas vezes está perdendo a sua vida de coisas boas aqui na terra, de conforto, está passando provações, às vezes, porque Deus disse que no mundo tereis aflições, mas se você está fazendo isso com essa fé de que no final vai valer a pena, se você está perdendo a sua vida por amor desse Deus, né, tendo esse temor a Deus, ele o recompensará. E é só ele que tem a vida com abundância, a vida eterna para dar para as pessoas. E o plano já foi elaborado, já está tudo consumado, como falou Jesus na cruz. E aí mesmo essas pessoas que querem ser poderosos, que querem dominar os outros, se eles se arrependerem ali verdadeiramente, voltar para Deus e querer seguir a Deus, né? Se eles mudar os seus corações e Deus reconhecer que realmente ocorreu isso, de verdade, Deus também dará a bênção, né, por tempos duradouros para eles.
É por isso que essa sua palavra será levada ao desejo de Deus, ide por todas as nações, por todos os povos, 2 a 2, vão pelo caminho e pregue essa palavra, porque é a palavra que fala dessa cura, que fala da recuperação da obra de Deus. Na verdade, para Jesus, essas pessoas que muitas vezes fazem o mal são pequeninos, são pessoas escravas do mal. E aí foi o que ele disse lá na cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes, eles não sabem o que dizem, eles não entendem, mas o Cristo que veio para salvar todos, ele que veio para que todos tenham vida, intercedeu e pediu até mesmo por essas pessoas. Jesus, que na sua palavra diz, devemos amar também os nossos inimigos, porque se nós amamos só os nossos amigos, o que estamos fazendo? E aí os nossos inimigos muitas vezes não são pessoas ruins que querem fazer o mal, não são pessoas que estão escravizadas pelo mal. O inimigo é o mal que está nele, então muitas vezes esse mal não pertence a ele, mas ele foi influenciado e aquele mal acaba fazendo com que ele nos cause também um mal. Na verdade, eles estão servindo, eles estão cegos, eles estão como perseguindo a palavra de Deus, eles estão como Saulo, que perseguia a Deus, como muitas vezes os fariseus, muitas vezes essas pessoas e os judeus que perseguiram ao rei que veio para eles, mas eles não entenderam. Por isso Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E Deus ouve muito bem a oração de um justo. Então, Jesus, ele era justo e ele pediu essa oração por todos. Então, todas as pessoas, elas têm oportunidade. Basta elas entenderem isso e querer ter fé nessa salvação, nesse Deus que eles terão. Mesmo que hoje eles façam coisas ruins, é só se arrepender e mudar os seus corações. E fazer coisas boas que agradam a Deus, se tornar servo de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é a vida simples. Ele diz, sejam simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Então, agradar a Deus é você que é o pai, seja um bom pai, fazendo aquilo que Deus espera de um pai para os seus filhos. Se você é um filho, seja um filho obediente. Se você é um servo, se você é um trabalhador, seja fiel ao seu patrão. O patrão, da mesma forma, pague direitinho e cuide bem dos seus empregados. É nesse sentido. O pregador da palavra de Deus não distorça a palavra, leva apenas aquilo que Deus deixou para ser pregado, para que assim não desvie do caminho muitas pessoas através da palavra distorcida. Então o falso profeta, ele virá para distorcer a palavra, fazendo a vontade do inimigo de Deus. Mas se ele reconhecer isso e parar e falar para todo mundo que tudo que ele estava falando ali é errado e que daqui para frente ele vai fazer o certo, Deus se lembrará dele no dia do julgamento. Tudo que esse Deus quer é curar a humanidade, tudo que ele quer é livrar, e ele tem nos livrado a todo momento, né? Como a gente começou, como iniciamos esse vídeo falando, ele está a todo momento realizando milagres. Os milagres não são só aqueles que Jesus realizou quando estava aqui na terra e que outros discípulos, apóstolos realizaram. Os milagres ele ocorrem a todo momento, quando acontece alguma coisa, quando a vida é defendida, quando a vida é protegida, e Deus está nos protegendo a todo momento. Eu creio nisso. Nos protegendo e nos conduzindo ao melhor resultado que é possível para cada um. Pois o desejo de Deus é que todos tenham vida e tenham com abundância. Então, muitas vezes, as horas que a gente quer algo de um jeito e não dá certo, a gente fica reclamando, a gente estará ali demonstrando que não tem fé. E Deus fala, né? A todo aquele que tem, muito mais será dado, mas ao que não tem será tirado até o que acredita ter. Então, a gente deve produzir mais com aquilo que ele deu, com aquele talento que ele nos deu. A gente deve produzir mais talentos a partir daquele talento. A gente deve ter essa fé de que ele está cuidando, de que ele está permitindo muitas coisas, mas que ele é capaz de recuperar todas as coisas, de salvar, de ressuscitar todas as pessoas, porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não devemos temer a morte, nem mesmo a morte, porque
Deus é quem pode dar a vida depois. E é isso que Ele quer dar para todas as pessoas, a vida eterna. Então, que quando a gente tiver algo para reclamar, que a gente se lembre dessa palavra e de todas essas coisas, né? De tudo que Deus tem feito por nós, do livramento que Ele está fazendo a cada momento na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.